sejam todos muito bem-vindos à série de entrevistas com os pré-candidatos à prefeitura da cidade de Indaiatuba, promovida pela Sociedade dos Pensadores. Uma publicação no site da prefeitura, feita em 29 de outubro de 2015, há quase 5 anos, dá conta que, naquela época, a cidade de Indaiatuba era a segunda no ranking das melhores cidades do Brasil para investir em negócios. De lá para cá, eu acredito que as coisas se mantiveram. Apenas 6 cidades da região metropolitana de Campinas integram a lista, e entre elas, Indaiatuba, com 11,79 pontos na ocasião, aparecia em segundo lugar, atrás apenas da cidade de Campinas, que recebeu a pontuação de 13,04. Na sequência apareceram Valinhos, Hortolândia, Americana e Itatiba. Eu sou o jornalista Amado Neto e o nosso primeiro pré-candidato é o empresário Edivaldo Bertipaglia, do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Nascido em 1967, na cidade de Tupi Paulista, Edivaldo Bertipaglia é casado com dona Eliana Bertipaglia, e com a qual tem 2 filhos. É advogado de formação, exerce o cargo de vereador na Câmara Municipal de Indaiatuba, estando no primeiro mandato, e também administra a empresa Hot Flowers, da qual é fundador. Ainda pequeno, mudou-se para a cidade, que hoje ele faz parte do Legislativo e está pleiteando aí o cargo no Executivo máximo, Mudou para cá com 8 anos de idade. Senhor Edivaldo Bertipaglia, seja muito bem-vindo à entrevista com a Sociedade dos Pensadores, e eu espero que não tenha pronunciado errado o seu sobrenome. Não. Primeiramente, boa noite a todos que estão nos assistindo, a você, Amado Neto, aí pela oportunidade, que já te conheci em um outro evento, um excelente jornalista. É uma satisfação, estar aqui junto com você e sendo o primeiro entrevistado. Estou à disposição para as perguntas, fica à vontade. Muito obrigado. Nós que agradecemos por aceitar o nosso convite. O seu partido, o PRTB, que significa Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, apoiou e parece que ainda apoia o governo de Jair Bolsonaro, que, infelizmente, podemos verificar que conseguiu acabar com grande parte dos benefícios trabalhistas que foram conquistados nos governos anteriores e implantou o que parece que é consenso, ou é de senso público, uma ilusão de empreendedorismo, chamando entregadores do iFood e motoristas de Uber de empreendedores, quando, na verdade, são trabalhadores de alto rendimento, com pouca qualificação e quase sem nenhuma proteção social. Então, eu gostaria de começar, feito esse apontamento, eu gostaria de começar essa entrevista perguntando se os seus valores individuais como cidadão estão alinhados com os valores do seu partido ou há alguma divergência, algo que não se alinha muito bem com os apoios que o seu partido tem dado? Bom, vamos lá. Inclusive, um dos motivos de eu trazer o PRTB para Indaiatuba e me filiar, estar pré-candidato à prefeitura, é justamente por ter uma linha de pensamento dentro do governo Bolsonaro. Inclusive, o vice-presidente da República, General Mourão, ele é do PRTB. Com relação ao motoboy, realmente agora aumentou muito com esse problema da pandemia, mas eu vejo uma boa parte deles como um complemento de renda. Alguns se formalizaram, têm a sua MEI, trabalha de uma maneira diferente. Vejo como um empreendedor, porque ele faz o horário dele, ele trabalha dentro das suas condições. Eu não vejo como uma pessoa explorada, um coitado. Eu vejo como até mesmo
um camelô, ele é a opção dele. Ele poderia estar trabalhando numa empresa, ele ganha mais, né? Até porque tem que ter um capital de giro, senão você não trabalha. E eu não vejo, né, problema nenhum de qualificar né, no caso, o entregador, o motoboy, inclusive alguns se destacam, montam uma empresa. Eu vejo como empreendedor, porque ele tem opção de fazer outra coisa, tá? Ok. Mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu. Eu não posso dizer que concordo, mas eu posso dizer que respondeu. Eu concordar ou não não está em questão, né? Exatamente. Em sendo oficializado candidato, porque por enquanto estamos na pré-candidatura, né? Isso. Em sendo oficializado candidato, e caso seja eleito, qual dos seus projetos de gestão o senhor considera o mais importante, o carro-chefe da sua campanha? Ó, quando você coloca, né, um projeto em si, é difícil, porque você tem saúde, educação, né? Você tem, inclusive, os dois maiores orçamentos que tem no município, está em cima disso. Tem segurança, enfim. Hoje eu vejo o maior problema em Indaiatuba ligado com relação à saúde, tá? Dentro dos meus planos, do que eu penso, né, com relação a Indaiatuba, poderíamos estar investindo mais. Estou com um projeto, como plano de governo, fazer o Hospital Municipal em Indaiatuba. Tá? Nós temos condições de ter um hospital perfeitamente. Enfim, a prioridade minha em Indaiatuba, até pelo momento que nós vivemos com essa pandemia, que não sabemos até quando vai, é em cima da saúde. Bom, eu gostaria de lhe perguntar também o que lhe dá segurança e confiança de que pode fazer um bom governo à frente da Prefeitura de Indaiatuba. É a sua experiência como empresário? A sua experiência como vereador? Ou é tudo isso e mais alguma coisa? É tudo isso e alguma coisa. Quando eu decidi entrar para a política, primeiramente, eu fui começando pelo um degrau. Você tem tudo na sua vida, você tem uma escada para subir. Então, antes de chegar, né, e tentar algo no executivo, é preciso conhecer como funciona o legislativo nosso, enxergar os problemas do executivo, qual o caminho. Então, eu venho me preparando já a isso 5 anos. Tá? Tenho uma formação acadêmica, trabalho, né, desde criança. Dos 18 anos para cá, sempre trabalhei como empresário, empreendedor, vivi várias crises, né? Inclusive a última que tivemos aí, 2016, 2017, que eu, inclusive, não tiro muita diferença do que está acontecendo hoje, eu acho que estava até pior. Então, eu tenho, né, uma formação, tenho experiência, tenho 53 anos, já vivi muita coisa, e eu me sinto muito qualificado, né, para buscar esse cargo. Inclusive com conhecimento também de vida, né? Conhecimento empírico, conhecimento do que a população nesse tempo todo vem passando. Então, muito tranquilo, tá? Indaiatuba é uma cidade até estruturada, comparada com muitas, né, que temos aí até na região, e só vejo, né, facilidade. Quando você administra uma cidade que já vem com, né, está muito próxima de São Paulo, mão de obra qualificada, um povo trabalhador, um clima bom, uma arrecadação que corresponde com a estrutura da cidade, muito tranquilo. Quanto à gestão, me sinto altamente qualificado. Vamos a mais uma pergunta, agora de natureza de privatização. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o projeto Lei 4.162, que foi aprovado no Senado Federal no último dia 24 de junho, e que permite que o saneamento público seja privatizado.
O senhor é a favor de que o serviço autônomo de água e esgoto de Indaiatuba seja privatizado? De maneira alguma. Sou totalmente contra. Indaiatuba tem um sistema de saneamento muito bem estruturado. Provavelmente até o final do ano, ou começo do ano que vem, com 100% do esgoto tratado, tem todo o investimento. A parte de saneamento básico, 100% contra. Temos aí o exemplo de Sumaré, que foi privatizado, não teve o investimento que, inclusive, prometeram, né, em fazer e virou um caos. Então, é impossível transferir isso para uma gestão privada. Esse é meu pensamento. Tem toda aquela questão de se considerar, por exemplo, as variáveis de uma privatização, né? Por exemplo, vai se contratar só gente qualificada. Os qualificados já estão lá. Quando você privatiza uma empresa que é rentável, o capital privado, ele não quer privatizar a nenhuma empresa que não dê lucro. É isso? Exatamente. Então, acho que... E, inclusive, o orçamento, né, para esse ano que estamos trabalhando, né, aqui em 2020, o orçamento do SAI é de 260 e poucos milhões de reais. Então, já é uma empresa que dá muito lucro, ela tem condições de continuar investindo, né, até porque se você pegar o preço, tá, da água em Indaiatuba e mais o esgoto, que, né, dobra, é um dos mais altos que tem na região metropolitana de Campinas. E por isso que tem um orçamento de 260 milhões, dá para custear e continuar investindo, preparado para 10, 15 anos aí, tranquilamente. Então, já é uma empresa, tá? Claro, uma empresa pública, tá? Mas tem um orçamento muito bom e dá para trabalhar tranquilamente. O aporte total do governo federal na cidade ultrapassa a casa de 1 trilhão, não é isso? Não é só governo federal, né? Nós temos do Estado, federal, IPTU, o município, o orçamento que foi para 2020. Total? Tá? O total, 1 bilhão 250 milhões de reais. Pode ser que caia um pouco com relação à pandemia, né? Mas era o orçamento para 2020. Então, uma cidade com uma arrecadação fora o que vai entrando como indicação de deputados, que acaba chegando, muito dinheiro, tá? Para se trabalhar muito bem isso aí. E o senhor já falou que a prioridade é a saúde, né, senhor? A primeira ação deve ser na saúde. Isso. E como o senhor pretende distribuir esse aporte financeiro, essa receita para trabalhar os desafios da cidade? Como é que o senhor pretende trabalhar isso? Claro, parte significativa vai para a saúde. Não, primeiramente, quando monta um orçamento, né, você vê, hoje em Indaiatuba, a maior, né, verba destinada está na educação, 260 e poucos milhões. A saúde está em segundo plano, tá? Então, esse orçamento você tem que aprovar, tá? Até o orçamento de 2021 vai ser aprovado na gestão do atual governo. Então, você trabalha dentro daquilo, né? E é questão, assim, de prioridade, tá? Então, um enxerga de uma maneira, o outro de outra. Nós podemos, inclusive, ampliar, né, atendimentos no UPA, aumentar o número de médicos. Inclusive, você pega hoje, tá, você chega, o que demora mais num hospital não é nem a consulta em si, é o atendimento de enfermagem. Então, você pode, um valor não tão alto, aumentar o atendimento de enfermagem, que faz os procedimentos. Posto de saúde, mais especialização, tá? Nós temos hoje como referência o Hospital Dia, que especialidades estão lá. Tem um mini hospital que atende alguma coisa,
Então, você tem que trabalhar muito na base. Uma das coisas que eu pretendo colocar e ampliar, tem, mas é muito pouco, o médico de família, tá? Que vai atender uma determinada comunidade no próprio posto de saúde. E tudo que nós pegamos aí de exemplo, onde tem uma atuação grande do médico de família, nós diminuímos e muito lá na frente internação, cirurgia e coisas desse tipo. Então, esse seria já de cara uma das coisas que eu iria implantar de uma maneira bem mais agressiva, né, com relação ao médico de família e com relação a, principalmente, procedimentos, né, hospital, posto de saúde, aumentando também o número de enfermeiros. Aproveitando que o tema agora foi para a saúde, eu gostaria de saber quanto ao isolamento social, a abertura do comércio, e sob as diversas pressões que o governo municipal tem sofrido e sofre, que é legítimo, né? Tanto os governos municipais, como os estaduais e o governo federal. E eu gostaria de saber se o senhor considera que a atuação do atual prefeito no enfrentamento direto da pandemia e sobre os efeitos provocados por ela na saúde e na economia, se estão sendo satisfatórios e se o senhor candidato se consolidar e for eleito, o que o senhor faria diferente do que o atual gestor? Com relação à pandemia, bom, primeiramente, com relação aos efeitos da pandemia, né? Saúde e economia. Na saúde, o senhor já adiantou alguma coisa? Eu sou, né, 100% a abertura do comércio, as empresas, você toma os devidos cuidados, um certo isolamento, tanto que você pode ver o tempo que ficou, né, todo mundo aí, né, no isolamento social, uns falavam horizontal, vertical, etc., não deu resultado. Tá? O que tem que se tratar é na base. Então, você vê, eu desde março, eu venho fazendo ofício, indicação, cobrando o governo municipal com relação, né, a procedimentos, né, com o Covid-19. Agora, nós estamos já entrando no mês de julho, é que deu a abertura de um médico decidir se vai receitar ou não, né, a hidroxicloroquina, por exemplo. Então, esperamos o quê? 90 dias para você ter uma resposta, né, com relação ao médico. Inclusive, né, nunca precisou um médico ter que pegar autorização para receitar algo para um paciente, né? Ele tem a capacidade, o discernimento, chega a ser fora da realidade, tá? Então, eu, depois de 90 dias, consegui que tenha esse procedimento. Infelizmente, tá? Ainda a maior parte dos médicos não sabe disso, tá? O AOC mesmo, até 3, 4 dias, não sabia que poderia o médico ter essa liberdade. Então, ou seja, a divulgação, o tempo de se fazer esse exame, isso aí já era para ter muito antes um exame rápido, tá? E muitas vezes não pega no exame rápido, tá? Que tem que avaliar é o médico, tá? Esse é o profissional que vai dar a palavra final antes de um teste, porque você não pode esperar. Então, eu teria aí, com toda a certeza do mundo, feito tudo diferente. Tá? Você tem que procurar resolver na base. Você não pode esperar um paciente, ele já está numa situação de dificuldade respiratória, para você internar. Aí você, né, não acha um parente, ele precisa tomar a hidroxicloroquina. Todas as pessoas que tomaram até a fase 2, não conheço nenhum que teve algum problema, ou que morreu. Então, estamos aí numa discussão que envolve o governo do Estado, tá? A dificuldade de, inclusive, encontrar um remédio que até fevereiro custava R$6 uma caixinha e era igual comprar um dipirona. Então, eu vejo muita politicagem. E o que eu sinto hoje aqui no governo municipal
é que ele segue a cartilha do que o governo estadual está mandando, tá? Então, depois de muita pressão, está abrindo para deixar para o médico decidir, né? E ter os remédios que precisam. Eu, inclusive, segunda-feira, vou estar visitando as farmácias municipais e levantando as quantidades e se está correspondendo ao número de receita. Então, quando você trabalha devagar, principalmente com a saúde, não dá para esperar. E nós sabemos que essa doença, ela em 7 dias, já, se você não tiver uma resposta do seu próprio organismo, ela pode te levar para o hospital. E se você cair numa UTI, dificilmente você sai. Então, 90 dias para começar um procedimento chega a ser né, um estado de catástrofe para quem precisa, tá? E eu tenho recebido também muita reclamação, a pessoa está se sentindo mal, tá? Manda para o hospital dia, manda para o AOC, o AOC manda para o UPA, e ninguém faz o exame nessa pessoa, ninguém colhe para fazer. Então, tem aí condições, deve ter montado uma estrutura, aí fala, não, vou ter que fazer um agendamento, né? Meu Deus do céu. Tá? Você vai fazer um agendamento depois de 4 dias. Se você já tem o sintoma, você já está com 8, 9, aí te dão azithromicina, que é um antibiótico. Se você arrancar um dente, o dentista vai te dar isso daí, e aí cai no hospital. E conforme o caso, se tiver uma imunidade baixa, já era tarde. Então, eu vejo a gestão disso daí como, né, como muito, muito, muito mal, muito fraca. É esse o meu pensamento. Nós estamos recebendo aqui bastante visita na nossa live e pessoas fazendo comentários e perguntas. Eu tenho que dizer para vocês que o tempo é bastante limitado, não vai dar para fazer todas as perguntas. Eu vou procurar aqui elencar as que são mais prioritárias e tem algumas até que eu já fiz essa pergunta anteriormente. Eu gostaria de pedir para o nosso técnico de sala, que hoje é o Anderson Lima, que está operando a sala, que ele disponibilize o link do nosso canal no YouTube, canal da Sociedade dos Pensadores, e gostaria de pedir gentilmente que as pessoas que estão assistindo agora a nossa live, por favor, cliquem no link e se inscrevam em nosso canal, para que a gente ganhe um pouco mais de relevância aí nesse cenário da internet, né? Bom, deixa eu ver aqui mais alguma consideração na questão da saúde. Eu acho que o senhor foi bastante enfático e sucinto ao mesmo tempo, né? Procurou dar uma visão geral sobre isso. Resumir de uma maneira bem rápida, né? Mas eu acho que já deu um entendimento do meu pensamento com relação a isso, né? As perguntas vêm de diversas áreas, né? Então, por exemplo, aqui tem uma pergunta de natureza aqui da educação. Como será tratada a educação de crianças e adolescentes na sua gestão, frente à prefeitura? Porque, sobretudo aqui, porque eu tenho ouvido, eu particularmente, eu tenho ouvido algumas pessoas reclamando quanto ao horário das creches, dizendo que o horário não atende os pais que têm que buscar os filhos mais cedo, fazendo com que haja um desencontro entre o horário que eles saem da empresa e o horário que a criança sai da creche. Quer dizer, a criança sai mais cedo da creche do que o pai ou a mãe pode sair do emprego para ir buscar essa criança. O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu venho fazendo algumas críticas nesses 3 anos e pouco com relação a isso. Não tem sentido uma creche liberar uma criança 4 horas da tarde, tá? A maior parte das pessoas trabalham ou até às 4, ou até às 5, ou até às 6. Ninguém vai conseguir, né, chegar a tempo. Pouca gente, a não ser que faça um turno das 6 às 2, mas isso são poucos. E aí, o que tem? Você tem que ter um vizinho, tem que ter pai, mãe, tanto que um grande número de reclamação que eles moram no endereço, a sogra, ou a mãe, ou a tia, mora em outro, e não consegue matricular
na creche perto da casa da avó para ir buscar a criança, porque sai 4 horas da tarde. Isso é um absurdo. Tanto que se você entrar numa creche essa hora, as crianças estão com que tipo de atividade? Estão lá brincando com o carrinho, já teve a parte de instrução pedagógica, eles estão assistindo TV. Então é muito simples. Você pode pegar uma parte dos funcionários, 2 ou 3 que estão ali, que não são tantas crianças, entra um pouco mais tarde e sai às 6 da tarde. Você não precisa contratar nem pessoas para isso. É questão de gestão, tá? Quando a criança vai completar, então, os 6 anos, pior ainda, porque aí vai meio período estudar. Temos 7 escola período integral, não atende, e inclusive a maior que nós tínhamos, que eram 820, 830 alunos, o Laura Fal. Nesse ano, né, a secretária da Educação, a Rita, junto com o governo Gaspar, baixou para 600 alunos. Quer dizer, o que era para aumentar diminuiu, ainda tirou mais de 200. Então, deve estar faltando alguma coisa nesse meio que não está ligando. Eu, desde a minha campanha de 2016, eu faço crítica com relação à Secretaria da Educação. Penso que 20 e tantos anos, né, já passou, já deu a hora, o mundo mudou. Realmente, quem fez essa pergunta tem razão, tá? As mães, pais, não tem. E é muito fácil arrumar isso daí. Um entra mais cedo e sai mais cedo. Uma outra parte, né, das inspetoras entra mais tarde e sai mais tarde, tá? Porque a atividade, né, educacional da criança ocorre por um período. Então, né, tem fundamento, pretendo mexer nisso daí também. Tá? Ok. Eu só quero fazer um comentário aqui para o Luciano Alves, que ele fez um comentário, e primeiramente eu agradecer a você, Luciano Alves, por participar aqui, né, assistindo a nossa live. E você está dizendo que o motoboy não é invenção do atual governo. Nem eu disse isso. Eu pedi para o Edivaldo só a opinião dele, se o motoboy, o entregador do iFood, o Uber, se eles são, na ótica do Edivaldo, empreendedores. Foi só isso, ele respondeu e está tudo bem, viu, Luciano? Acho que faltou, teve um delay aí na compreensão, mas mesmo assim, ratifico os meus agradecimentos por você participar da live. Tem uma outra pergunta aqui sobre o lockdown em Indaiatuba. Acho que já foi dito naquela resposta, né? A cidade já tem um número considerável de mortos. A gente pode falar sobre isso. Passou, né? Se não me engano, já chegou hoje a 67, 69, né? Então, chega a ser muito, muito revoltante, muito triste. Nesses que já se foram, perdi também grandes amigos, sabe? Então, por isso que eu penso, qualquer coisa que tenha um pontinho de esperança, a gente tem que correr atrás, né? Porque a doença ela é muito perigosa. Se ela passar de um estágio, o seu pulmão não vai aguentar, né? E a gente entubou, pronto, a chance, mesmo sem o coronavírus, você sabe que quando uma pessoa é entubada, né, temos que rezar muito, porque a chance é pouca. E quando entuba ainda com essa doença que vai cristalizando, né, o pulmão, falando de uma maneira simples, não podemos esperar. Então, se temos uma chance pequena em algum tipo de remédio, o médico tem que ter a responsabilidade. O exame tem que ser no máximo de um dia para o outro. Não está acontecendo isso. Então, chega a dar desespero com as pessoas que estão procurando. Não dá para esperar, não dá. Temos que agir muito rápido e se agarrar com um pouco que a gente tem de esperança, e eu acredito muito, acompanhado, né, a hidroxicloroquina com os outros medicamentos que estão passando os médicos. Tá? E até então... Sim, desculpe. Não, desculpa. E até uma semana atrás a gente não tinha hidroxicloroquina nas farmácias.
tá? Nem nas farmácias comercial não tem, né? Não sei o que está acontecendo, né? Porque se você quiser comprar, o máximo que você vai conseguir, se tiver uma receita, é manipulado. Mas acaba ficando mais caro, não são todas as pessoas que têm dinheiro. E é esse o meu pensamento, a minha revolta, porque nós temos que correr muito rápido com isso daí. Tá? Bom, então Mais o algum? lockdown é possível no seu governo. A sua gestão, caso aconteça, ela vai acontecer em Lockdown, janeiro. Daqui não. para lá nós temos 6 meses ainda para frente, né? 6 meses pela Depende frente. de que lockdown que você está falando. Eu sou a favor de todo mundo trabalhar, correr atrás dos seus objetivos, tomando os cuidados, desde o início, 100% contra Isso o está claro fechamento até do... pelo seu trabalho. O senhor é empresário, então isso tem que estar posto aí já na própria Exatamente. natureza sua profissional, que é de empresário. Você, O senhor não pode ser a você... favor do lockdown, né? Lockdown? De fechamento? Não pode Não, ser a favor, não pode ser a favor. não, claro, eu sou totalmente contra. Eu acho isso assinar um atestado de incompetência. Você não corrigiu um problema na base e aí você vem e mete um lockdown, tá? É falar, eu sou incompetente. Não existe outra maneira. Você tem que trabalhar na gestão para não acontecer isso. É uma aberração. Bom, vamos sair de novo do assunto saúde, vamos para outra área. Uma pergunta aqui do Eduardo Silva que é sobre o transporte público da cidade, a empresa de ônibus. Parece que houve não sei se aumento de qualidade, mas também um preço abusivo nas passagens. Eu não sei bem qual é a colocação do Eduardo. Eu vou explicar de uma maneira rápida. Indaiatuba não tem um preço para quem usa o transporte público abusivo, até R$ 4,40, né? 60 centavos é subsidiado pela prefeitura. O grande problema que teve com relação ao transporte público, como diminuiu muito, né, o número de usuário, agora vem até voltando aos poucos, mas ainda não atingiu nem 70% do que era, foi colocado pelo executivo para criar um subsídio maior ainda, né, para a empresa Sou, para ela custear a falta de passageiro. Quer dizer, se você tem a falta de passageiro, você também não está gastando combustível, tá? Eles entraram no plano emergencial do governo, com 70% o governo pagando e eles pagando 30%. Então, é um absurdo tirar, né, dinheiro do município. Então, você pega, que estavam calculando aí 1,5 milhão para 90 dias, e pode se estender enquanto tiver a quarentena, para bancar uma empresa que é privada, tá? Você gasta menos combustível, está gastando menos de mão de obra, por que eu tenho que subsidiar você? Então, essa, né, foi a aberração, inclusive dos 12 vereadores, eu votei contra, o Alexandre Pérez e o Ricardo França. Os outros 9 votaram a favor desse subsídio. Então, esse subsídio, indiretamente, tudo bem, sai até da mão da população. Mas no pagar a passagem ali, continua a mesma coisa. E eu penso que você tem uma empresa, você tem um capital altíssimo investido no transporte público, mas você é uma empresa privada. Se diminuiu o número, né, de receita, você tem que se adequar à sua realidade, tá? Ou quando não, entrega e vai embora, que tem um monte de empresa querendo trabalhar aqui em Indaiatuba. Então, esse subsídio de 1,5 milhão passou, foi uma das coisas também mais absurda que eu vi em 3 anos e meio como vereador. A gente está batendo um pouco em cada coisa, né? Vai na saúde, volta, vai no transporte, na educação. Na CPI da saúde, o senhor votou a favor ou votou contra? Eu votei contra na época. Ela foi apresentada o ano passado, né, com alguns questionamentos. Não tinha, quando apresentou a CPI, não tinha um fundamento,
né? Eu precisava de um fato. O fato, tá demorando a consulta, tá demorando o exame, mas no meu ponto de vista estava andando, tá? Então, na época eu votei contra a CPI, porque eu precisava de um fato, tá? Mas não está descartado voltar agora, que acabando o recesso, e eu assinar a CPI. Até porque, com o que está acontecendo, hoje tem um fato, muitos fatos. Nós temos morte por falta de procedimento, tá? Então, o médico que ele trabalha, né, o poder público, ele tem que, inclusive, ser orientado, né, de dar uma medicação. E a medicação, vou conferir segunda-feira se tem o suficiente, e nós vamos cobrar os médicos. Então, na época, eu não assinei o ano passado, que eu não tinha um fato para se apoiar. Agora, não descarto, né? Voltamos mais para o final do mês, do recesso, continua trabalhando na Câmara, só não tem sessão, mas não descarto de assinar, principalmente se não resolver durante esse mês o problema com o Covid-19. Então, o senhor votou contra porque acreditava que estava mal elaborada a CPI. Carecia de uma elaboração porque a melhor. CPI, exatamente, eu não tinha, estava de maneira subjetiva colocado, tá? Você, tá ruim, tá ruim o quê, né? Então, foi por isso que eu até, né, discuti muito com eles, falei, eu preciso, né, a gente precisa de ter coisa objetiva, não subjetiva, e hoje, nós temos hoje coisa objetiva, e precisamos saber, né, até com relação que daí entra em Indaiatuba com o número de óbito, tá? Qual o procedimento que o Santo Inês está adotando também? Tá? Não atende o SUS, não atende, mas é uma coisa que eu estou muito curioso para saber qual o procedimento, nem que for para a gente entrar no Ministério Público, ver prontuários, que hora que foi dado o remédio, se esperou muito. Então, não é só o problema da saúde, né, pública, na privada também. Precisamos saber se estão agindo, porque quando morre no Santo Inês, entra na estatística de Indaiatuba. Tá? Então, o que caminhar esse mês aqui vai depender. E como, né, tem 3 assinaturas, talvez eu assinando alguém saia, 4 assinaturas, tem que formar uma CPI, tá? E vamos avaliar. E eu tô muito preocupado com isso, que é uma coisa que a gente vive hoje, né? Não é nem um projeto futuro, tá? Eu vou pegar aqui uma pergunta na íntegra do Gustavo Squarize Michel, ou Michael, sei lá, acho que é Michel. Por Indaiatuba ter tantos semáforos e lombadas, não seria necessário um planejamento melhor do trânsito? Então, a pergunta seria, o trânsito de Indaiatuba precisa ser repensado ou como está bom, na sua visão? Tem que ser totalmente repensado, tá? Nós temos em todas as avenidas de Indaiatuba, com exceção aqui do Parque Ecológico, tá? Semáforo um atrás do outro. Por quê? Porque tem cruzamento, tá? Então, isso aí é um ponto absurdo, não tem que ser repensado. Você pega hoje as ruas de bairro, principalmente bairros como a Morada do Sol mais antigo, já passou da hora de ter somente uma mão que sobe e uma que desce. Aí estaciona carro dos dois lados, você não passa. Então, tem que repensar muito, tá? Até muita gente fala assim, pô, eu nunca vi tanto semáforo na vida, né? Tanta lombada. Chega a incomodar. Você pega aqui saindo para Cardeal aí, né? A quantidade de lombada que tem, né? Até a divisa de Indaiatuba é um absurdo. Dos dois lados nós só temos cana de açúcar. Tem a pessoal que anda de bicicleta, anda no carreador, não anda nem na pista, nos carreadores de cana-de-açúcar, o pessoal do cavalo. E para que tem daqui até o final da Fazenda Secão 12 lombadas numa área de 1.500 metros? Que não passa gente, que é fazenda dos dois lados. Então tem que ser repensado tudo. Tá? Claro que tem que ser feito um estudo por pessoas realmente
né, dispostas, mas a Indaiatuba, o problema de mobilidade também vai travando por causa disso. Ele tem razão, tem muita razão. Chega de tanto semáforo e lombada, né? Bom, é o senhor que está dizendo, né? Eu não posso e não devo manifestar a minha opinião. Não farei, mesmo porque, nesse contexto, pouco importa a minha opinião. O que importa é a opinião dos ouvintes, Perfeito. dos eleitores de uma forma geral. Colocando, exatamente, o Amado, estou colocando o que eu penso, tá? Por exemplo, radar móvel fixo, tudo bem, né? Você controla, né? Mas radar móvel eu acho uma aberração, tá? Eu, no meu plano de governo, radar móvel, de maneira alguma. Você põe um radar fixo onde precisa que tenha um movimento maior, pode ser uma área escolar, pode ser uma área de saída grande de comércio, mas o móvel com pegadinha atrás de tambor de lixo, não, isso aí não, chega de pegadinha, né? Então, tanto que em Indaiatuba está previsto para esse ano uma arrecadação só de multa de trânsito de 8 milhões, né? Porque é pegadinha. Ou você olha para frente, você olha no velocímetro, você não sabe onde você olha, tá? Você leva uma multa porque você está 4, 5 quilômetros a mais, às vezes, da velocidade. Então, um lugar que é 40 por hora, você leva uma multa a 45. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Então, o radar móvel é pegadinha, tá? O fixo, eu concordo, onde precisa, tem que ter mesmo. Então, são coisas que sou eu, tá? É o meu pensamento, tá? Edivaldo, beleza? Uma pergunta, deixa eu ver aqui, o Luciano Alves está pedindo para falar um pouco sobre segurança pública, se a cidade de Indaiatuba está bem atendida pelo Poder Municipal no tocante à segurança pública, ou se precisa melhorar. Ó, Indaiatuba tem uma excelente segurança pública, tiro o chapéu para a Guarda Civil, trabalham demais, gente séria, tá? Pode se melhorar, né? Inclusive com um problema que veio nesses últimos meses, aumentou um pouco a criminalidade, tem que se resolver. A inspetora Marilza, né? Uma profissional de carreira muito competente, tiro o chapéu para ela, tá? O Lima é um profissional também da guarda, né, de carreira, ele era diretor, passou a trabalhar como secretário dentro, né, da visão do governo, mas eu penso que dá para se melhorar muito, tá? Eu, por exemplo, eu colocaria, né, um delegado, né, como secretário de segurança, né? Inclusive, a gente tem alguns delegados aqui em Indaiatuba que aposentou o ano passado, o outro está para aposentar agora o ano que vem. São pessoas que conhecem profundamente Indaiatuba, atuaram por mais de 20 anos aqui no município, e que pode, né, administrar de uma maneira, né, eu digo, mais de linha de frente, tá, a Guarda Municipal. Então, pode se melhorar muito, tá? Pode ter uma gestão melhor. Talvez hoje não tenha, por algumas limitações que, às vezes, o próprio governo, dentro do seu entendimento, segura. E eu soltaria mais e colocaria uma pessoa de linha de frente, tá? Que bandido não tem dó de você, não. Se ele encosta em você, já era. Então, dá para melhorar. Não só a segurança, né? Tudo na vida a gente pode melhorar. Eu posso melhorar, você, todo mundo. E a segurança tem esse pensamento, por uma pessoa mais da área, né, de frente, de preferência um delegado. O Eduardo Silva está pedindo para explicar a telemedicina, que é uma solicitação do seu gabinete ao executivo. Você já falou sobre isso, não falou? Não cheguei a falar, mas é uma coisa do médico de família? O médico de família, que é o que vai atender, né, mais no bairro. A telemedicina foi uma indicação que hoje você, até por um problema de agendamento presencial, você precisa tirar algumas dúvidas com um cardiologista, um urologista, que às vezes ele não está conseguindo te atender e você
pelo celular, igual nós estamos fazendo aqui uma vídeo, né, conferência, você é atendido, você está olhando para o médico, ele está te orientando, e se ele sentir, conforme a conversa que ele está te atendendo, ele vai te encaminhar, né? Então, foi uma indicação minha, e foi implantado, está tendo um resultado bom, falta alguns ajustes, né? Porque tudo que você, na tecnologia, na prática, você tem que ajustar, mas é um resultado que, né, é satisfatório, e é muito rápido para você falar com o médico, que às vezes é uma dúvida que você pode sanar, não precisa, inclusive, nem ir presencial, com o problema, né, que temos hoje de contaminação, e resolve. Então, é uma coisa que vai ainda melhorar ainda mais. Eu acho que o Amado perdeu a conexão. Travado o áudio dele. Ai, ai. Vamos ver se a gente consegue restabelecer a conexão com ele. Só um segundinho. Não, tranquilo. Eu também não sei nem o tempo que está. Nós já estamos aqui há 47 minutos, né? Caramba, o papo tá tão gostoso que não percebi. Ele flui muito rápido. E nós estamos aqui agora com 29 pessoas assistindo, 31, subimos para 31. Perfeito. Tá legal. E é uma abertura bacana, né, que o Amado está dando, né, para a população. E registrando o histórico de cada candidato. O meu pensamento é dentro do que eu falo, né? E cada um, né, vai ter uma linha, outros mais simples, outros mais agressivos. Eu acredito muito, né, no meu partido, nas ideias. Temos como presidente nacional do partido o Levi Fidelis, né, referência no governo federal, General Mourão. Somos um partido, né, de direita, somos um partido, né, que seguimos uma linha da honestidade. É isso aí, um pouquinho da minha vida política. Legal. Não sei se estabeleceu o contato. Não, Amado ainda não voltou. Então, a ideia de fazer essas entrevistas é justamente isso, né? A gente tem esse grupo que chama Sociedade dos Pensadores, e já que a gente tem a pretensão de conversar com os candidatos, né, que deu espaço igual para todos. Perfeito. Começando com você. Isso tem que ser dado, né? O espaço, né? Ô, Amado, você voltou. Amado, vou deixar vocês à vontade. Eu tentei segurar a bronca. Peço desculpas aí ao candidato, ao pré-candidato, Edivaldo Bertipaglia, e aos nossos assistidores. Houve uma queda no Wi-Fi aqui do meu computador. Wi-Fi não, da internet como um todo, né? Eu vou verificar pelo meu computador aqui a desconexão da rede. Isso é normal, viu? Acontece. Né? Não deveria ser, mas o serviço no Brasil, o serviço público, o serviço de internet ainda carece de alguns ajustes. Muita melhoria. Sim. Vamos ver aí o que vem, né? Eu acredito que a sua resposta foi bem aproveitada, porque quem caiu fui eu e o senhor continuou. Então, nós vamos voltar nela, depois eu vou ver, né, gravado na rede. Perfeito. Chegou muita coisa, mas a gente não tem mais tempo para fazer novas perguntas. No entanto, tem uma última aqui que eu acho de grande importância fazer, que é se o senhor tem nos seus projetos, caso seja eleito, alguma ideia de fazer uma incubadora de negócios. Eu, por exemplo, conheço modelos de incubadoras e eu acho um modelo muito positivo. Já verifico isso há anos em outras cidades. Eu acho uma maravilha. Inclusive, já podia, né, estar acontecendo isso de uma maneira mais intensa na FIEC. Uma das minhas propostas também é formar a FIEC 2, mais para a Zona Sul, para atender os jovens de lá, tá? De uma maneira mais próxima da sua casa, levando, né, próximo ali Campo Bonito, levando onde tem os outros bairros, Colibri, enfim, mais para Paulista 1, 2.
E a incubadora é onde que saem, né, grandes gênios. Eu sou fã demais. E até eu tive no governo lá de São Paulo, e nós temos várias coisas aprovadas para Indaiatuba, temos o espaço, temos profissionais, os professores da FIEC excelentes para acompanhar, e os gênios, né? Que eu acompanhei alguns projetos, né, excelente, principalmente na área né, de tecnologia, né, tecnologia de ponta, eles estão muito bem. E eu, pelo amor de Deus, eu sou fã. Temos que trabalhar muito em cima disso aí. E abrir a discussão para eles virem e falar, precisamos disso, vamos fazer isso. Ou a empresa abrir também as portas para eles de uma maneira para testar, que às vezes falta isso. Você interferir, pô, usa. Se for bom, compra. Se não for, mas usa. Ajudar essa moçada, esses que são os futuros nossos, né? Que daqui a uns anos podem estar sentados aqui no meu lugar. Tá bom? É verdade. Bom, nosso tempo já se esgotou. Eu gostaria que o senhor usasse os últimos 5 minutos que nos restam para fazer suas considerações finais, e já deixo aqui o meu agradecimento pela sua presença, a todos os que participaram, são muitos nomes aqui, tem muita visita, pedindo a vocês que acessem o link do canal no YouTube, por favor, façam a inscrição de vocês para nos ajudar a ganhar alguma relevância no YouTube. Suas considerações finais, empresário, vereador e pré-candidato à prefeitura da cidade de Indaiatuba, Edivaldo Bertipaglia. Vou lá. Primeiramente, agradecer, né, o espaço do seu canal, pela receptividade, uma pessoa, né, que sabe entrevistar. Agradecer todos que acompanhou a entrevista, que estão online, entrou, saiu, enfim. E deixar claro que eu tenho, né, meus pensamentos, eu gosto muito, né, de terminar uma coisa quando eu começo, não gosto de coisas enroladas, é minha personalidade. Tá? Deixo à disposição o meu gabinete na Câmara Municipal para ouvir, né? Tem a minha página, Edivaldo Bertipaglia, ouvir. Uma das coisas que eu ensino muito para o meu filho, ouça, né? Você pode ter sua opinião formada, mas ouça, você vai estar sempre aprendendo. Então, eu tenho um pensamento, sou uma pessoa que está num partido de direita, e acho que todo mundo tem que sentar e conversar, ouvir as ideias, tá? Porque se você não conhecer também o problema do outro, não dá certo. Não podemos trabalhar em cima de conflito, eu tenho, né, esse pensamento. Gosto muito de conversar, de ouvir argumentos, que é interessante, que às vezes faz com que a gente reflita demais. Sou uma pessoa simples, venho de uma família simples, e estou aí, né, aberto a crítica, elogio, sugestão. Agradeço a todo mundo. Obrigado, Amado Mamabeira, o técnico de som, que não falou o nome, que ajudou muito a gente. Tá? Um beijo no coração para todo mundo e, se Deus quiser, daqui alguns meses eu estou de volta aqui para a gente encarar uma outra, né, uma outra entrevista, já como um candidato, depois de ouvir os outros também. Tá bom? Só lembrando que as entrevistas com os pré-candidatos acontecerão todas as quintas-feiras, às 20 horas, e sempre com essa mesma enquete, né, buscando dar espaço para que o entrevistado coloque suas propostas, fale um pouco de si, e assim que nós terminarmos essa rodada de entrevistas, quando tivermos os candidatos já consolidados, as candidaturas,
mais próxima do final da divulgação dessas campanhas, nós poderemos iniciar uma nova rodada, já aí com os candidatos, pedindo a eles para voltar, para dar mais uma caiada aí na campanha, né? Todos vão ter o mesmo espaço, a mesma oportunidade de falar de si e de seus projetos. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, Edivaldo Bettipaga. Obrigado a todos que participaram com seus comentários. Infelizmente, ou felizmente, não deu para fazer todas as perguntas, porque veio aqui um caminhão de perguntas, né? Não era uma caminhonete, veio um caminhão desses bem Depois grandes. eu respondo, se você me mandar, e encaminho para você colocar para as pessoas aí, tá bom? Tá ok, um grande abraço e a todos uma boa noite e até a próxima entrevista, na próxima quinta-feira, se Deus quiser.